pessoal, paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Beatriz Cardoso e esse é meu canal. Se você ainda não sabe do que se trata o canal e gostaria de ficar por dentro, vá lá na minha fotinho aqui embaixo que você vai entrar no canal. A primeira coisa que você vai fazer quando entrar no canal é se inscrever, ok? Isso aí. Então, gente, você vai se inscrever no canal e vai lá na descrição do canal e ver do que se trata, ok? Você vai ficar por dentro de tudo, tá? Gente, como vocês já puderam ver na miniatura do vídeo, o vídeo de hoje é sobre a minha história de vida, tá, gente? Que eu havia prometido pra vocês desde o primeiro vídeo do canal. E eu estava devendo já, tem uns 4 vídeos que eu tô enrolando pra colocar o vídeo da minha história. E também outra coisa, eu gostaria de pedir desculpa a vocês porque eu estou postando vídeo às segundas e sextas e nessa segunda eu não postei, talvez sexta também eu não tenha postado, não me lembro muito bem. E eu gostaria de pedir desculpa a vocês, tá, gente? Então eu vou postar vídeo hoje pra compensar, tá? Então, gente, uma coisa que eu gostaria de dizer a vocês é que essa história que eu vou contar a vocês não é somente a história da minha vida, mas também é um testemunho, que eu considero a minha vida um testemunho. E eu espero que ele vale a pena vocês ouvirem, que ele renda alguma coisa para a vida de vocês e que Deus possa falar ao coração de vocês através do meu testemunho. Ok, pessoal? Até porque eu não sei o que cada um está passando. Algumas pessoas que assistem o vídeo podem estar precisando de uma palavra do Senhor e pode estar precisando de uma palavra de força. E talvez esse meu testemunho possa servir para vocês, porque por mais que a gente pense que não aguenta mais, Deus ele sempre está renovando as nossas forças. E Ele nunca vai dar alguma coisa que você não aguente suportar, entendeu? Às vezes a gente fala assim, Senhor, eu não aguento mais viver assim. Mas Ele nunca vai dar algo a você que você não suporte. E quando Ele vê que você está quase desistindo, Ele vai ao teu socorro. Então você nunca está sozinho. Você não pense você que Deus ele desistiu de você, Deus ele te abandonou, porque Ele não te abandonou. E outra coisa também que eu queria falar é que muitas das vezes a gente pensa que a nossa luta é maior do que a luta do nosso irmão. E não é assim. Porque você pode estar passando por uma luta que para você está super difícil e alguém olha para sua vida e fala assim, isso que ela está passando não é nada, eu já passei coisa pior. Mas Deus, Ele dá uma prova diferente para cada um de nós. A minha vida não é igual à sua, o meu problema não é igual ao seu, entendeu? Eu não posso olhar para você e falar assim, o problema que ela está passando é muito menor do que o meu é muito maior. Não, eu não posso fazer isso, porque o que pra mim pode ser insuportável, pra pessoa pode ser suportável, mas o que pra você pode ser insuportável, pra mim pode ser suportável. Então a luta do nosso irmão pode sim ser maior, entendeu? Porque pra mim não é nada, mas pra ele é muita coisa. Então, por mais que seja grande a sua luta, a sua provação, mas tenha fé que nada acontece na nossa vida se não for permissão do Senhor. Isso não está acontecendo na sua vida em vão. Lá na frente você pode dar um lindo testemunho, assim como eu vou dar. Entendeu? Assim como eu estou dando o testemunho da minha vida, porque grandes coisas fez o Senhor por mim. E grandes coisas Ele ainda vai fazer. Porque o Deus que operou ontem é o mesmo Deus que opera hoje, é o mesmo Deus que opera amanhã e vai operar eternamente. Ele sempre vai fazer milagres. O Deus que abriu o mar vermelho, Ele pode ainda abrir o mar vermelho ainda hoje. Ele pode ainda abrir um mar futuramente. Ele é o mesmo Deus, Ele tem o mesmo poder, o poder dele não diminuiu, Ele não deixou de ser aquele Deus poderoso, aquele Deus que sempre fez e ainda vai fazer grandes coisas. Ele não deixou. Então o Deus que curou aquelas pessoas que passavam por situações naquela época difíceis, que para o homem não tinha mais jeito, mas para Deus tinha jeito. Então a minha vida teve jeito. A minha vida, os meus problemas têm jeito. Eles têm jeito. Então creia que os seus problemas, a sua vida tem jeito. Não acredite, não dê ouvidos a pessoas que olham para você e falam assim, você não tem mais jeito. Você não tem jeito, você não tem
como se recuperar disso. Você tem sim. Porque você tem que crer num Deus que é vivo. Um Deus que fez, que faz e ainda vai fazer muito, muito mais. Grandes coisas Ele ainda tem para fazer. Não somente na minha vida, mas na sua vida também. Então, se você hoje está assistindo esse vídeo e está precisando de uma palavra de força, creia que Deus está contigo. Creia que Deus Ele ainda vai fazer. Creia que Deus Ele vai fazer milagres, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu ouvi um louvor que as crianças louvaram, até mesmo eu não sabia, porque eu já tinha até ouvido esse hino, mas eu não gravei, eu não consegui aprender. E as crianças foram louvar no domingo, e é muito forte se você parar para pensar na letra do hino. Se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Não é porque Ele não fez aquilo que você queria que Ele deixou de ser Deus, ou que Ele desistiu de você, ou que Ele te esqueceu. Não é isso. Ele não fez o que você queria porque não era o que você precisava. Talvez Deus não deu o que você quer porque não é o que você precisa. Ele é um Deus que dá o que a gente precisa e não o que a gente quer. Entendeu? Então que você possa tomar essa palavra, a minha vida, que será um testemunho, como uma palavra de força, uma palavra de renovo para a sua vida hoje. Entendeu? Porque o que eu passei foi difícil. E algumas coisas que eu ainda tenho passado tem sido difícil, mas eu tenho fé no Deus do impossível. A minha situação não é impossível para Deus. Pode ser impossível para uma pessoa que já chegou para mim e falou assim: não tem jeito. É impossível. Não tem jeito mais. Mas eu, naquele momento, eu gravei aquela palavra na minha cabeça e falei: não, tem jeito sim. Tem jeito sim, porque eu sirvo o Deus do impossível. E aquilo que para aquela pessoa era impossível, para Deus se torna possível. Nada para Deus é impossível. Nada. Ele faz o impossível se tornar possível. Ele faz na hora que Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele usa a pessoa que a gente não imagina para nos ajudar. Grandes testemunhos eu já ouvi que Deus Ele fez. Ele usou a pessoa que a pessoa menos imaginava, para chegar e falar assim: olha só, Deus mandou eu te dar. Olha só, Deus mandou eu fazer isso por você. Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Ele faz das coisas pequenas grandes, até porque Ele usou Davi, que era o menor da casa. Ele não usa o melhor da casa, Ele usa o menor da casa para confundir os grandes, porque Ele é Deus. Então a mesma coisa que Ele fez na minha vida, Ele ainda vai fazer, porque eu creio nas promessas do meu Deus. Ele pode fazer na sua, Ele vai fazer na sua. E se Ele não fizer o que você espera, não deixe de crer, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do que é o melhor nesse momento para a sua vida. Então creia. Creia sempre, nunca desista de acreditar em Deus, porque Ele vai fazer. Basta somente você ter fé, porque diz na palavra do Senhor: se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dizer a essa montanha que se mova, e ela vai se mover. Então que você possa crer. Então hoje eu vou contar a primeira parte do meu testemunho, e eu espero que sirva para muitas pessoas. Bom, então pessoal, como algumas pessoas já sabem, eu fui criada pela minha avó e meu avô paternos, ou seja, mãe e pai do meu pai, tá? Minha mãe e meu pai eram muito novos quando eu nasci. E minha mãe tinha 15 anos, meu pai tinha 17 ou 18, tá? Eu não me lembro muito bem, porque minha mãe já me falou, mas eu não me lembro. E então eu morei com a minha mãe, meu pai, minha avó e meu avô até eu fazer 2 anos. E depois minha mãe e meu pai se mudaram e eles precisavam trabalhar, e minha mãe me deixava com a minha avó. E minha avó foi se apegando a mim, e eu também a ela, e acabou que a gente não se desgrudou mais, tá? Minha avó teve uma paixãozinha por mim, sabe? Que ela sempre falava com a minha mãe assim: quando essa menina nascer, eu vou
levantar as pernas dela e vou dar um tapa no bumbum. E foi isso que ela fez. Ela foi na maternidade quando eu nasci, levantou minhas pernas e me deu um tapa no bumbum. E eu chorei a beça porque minha mãe me falou. Eu vou resumir um pouquinho, tá, gente? Aos meus 4 anos, minha mãe e meu pai se separaram. De 4 para 5 anos eu tinha, porque minha irmã Daniela tinha de 1 para 2 anos. E então minha mãe e meu pai se separaram. Meu pai voltou a morar comigo, com a minha avó e meu avô. Mas não foi por muito tempo, pois ele conheceu uma mulher e se relacionou com ela bastante tempo, uns 9 anos, eu acho. E teve 3 filhos com ela, que é a Camille, o Luiz Otávio e a Duda. E então minha mãe também se relacionou com outro homem, teve mais 2 filhos com ele, ou seja, eu tenho 6 irmãos, tá? Eu vou falar a ordem aqui pra vocês. Eu sou a mais velha, tenho 19, tem a Daniela, que é filha da minha mãe e meu pai, depois veio a Camille, depois veio o Kaique, depois o Luiz Otávio, depois a Duda e por último o Luiz André, tá, gente? A Camille, o Luiz Otávio e a Duda são filhos do meu pai com a ex-esposa dele, e o Kaique e o Luiz são filhos da minha mãe com a ex-esposa dela, tá, pessoal? Então ele foi morar com ela e... peraí, deixa eu me lembrar. Ele foi morar com ela e eu, como eu já disse, eu fui nascida e criada na igreja, porque quando eu fui morar com a minha avó e meu avô, minha avó já era da igreja, meu avô não era. Ele tinha se afastado na época, mas depois ele retornou e acabou se afastando de novo. Mas isso é uma outra parte que mais pra frente eu falo pra vocês. E aos meus de 8 para 9 anos aconteceu uma coisa que me marcou muito a minha vida, que eu não me esqueço e não vou me esquecer jamais, porque eu creio que esse é um testemunho. Eu tinha de 8 para 9 anos e minha avó tinha o costume de ir pra igreja e me deixar dormindo aos domingos pela manhã. Ela ia para a oração matutina, ela ia, me deixava dormindo, eu dormia até um pouquinho mais tarde, e eu levantava, tomava banho, me arrumava pra gente poder ir para a escola dominical. Ela vinha me buscar. E então eu me levantei, fui tomar banho, e uma pessoa que eu não posso citar quem foi, tá, pessoal? Não posso citar quem foi pra vocês, porque talvez a pessoa não se agrade, e não é isso que eu quero. Mas eu vou falar o máximo que eu puder. E uma pessoa chegou em casa super transtornada. E eu estava em casa sozinha e eu não entendi o que estava acontecendo. Algumas coisas eu sabia, mas não queria acreditar. Então essa pessoa chegou super transtornada. Então aquilo me deu um medo, me deu nervoso, porque eu tenho alguns problemas de saúde que eu não posso ficar nervosa, eu não posso me estressar, não posso ficar nervosa, que eu começo a passar mal, meus batimentos aceleram muito. E então essa pessoa foi e me levou pra rua, e eu dei um jeito de escapar e ir pra igreja correndo, avisar a minha avó o que estava acontecendo. Chegando lá, eu contei pra ela também ficou muito preocupada, ficou super nervosa, até porque nós não tínhamos o que fazer. E aquela situação estava muito preocupante. Então, como nós não tínhamos o que fazer, estávamos na igreja, a única coisa que nós fizemos, eu creio que foi o certo, foi orar. Nós 2 oramos e algumas das minhas amigas ficaram me acalmando, porque eu estava muito nervosa e aquelas cenas não saíam da minha cabeça. E então, eu ali tentando me distrair, mas acabou a escola dominical e tivemos que ir para casa. Retornando para casa, no meio do caminho, nós nos deparamos com uma cena não muito agradável, que nos entristeceu mais ainda, que foi uma das pessoas que estava envolvida na briga, 2 pessoas que eu amo demais. Uma das pessoas estava no meio do caminho, numa situação triste de ver uma pessoa, e aquilo pra mim foi uma coisa muito difícil de se ver, até porque eu era uma criança e porque ninguém quer ver uma pessoa que ama naquela situação, muito menos
Nenhuma pessoa que a gente não conhece, quando a gente vê numa situação daquela, a gente já se sente triste. Ainda mais uma pessoa que a gente ama. Então a gente não pôde fazer nada, nem eu nem minha avó. Nós tivemos que passar como se não conhecesse a pessoa, porque nós não sabíamos da reação daquela pessoa. Então nós fomos para casa e chegando em casa as coisas foram somente piorando, foram se agravando mais. E eu não sabia, sinceramente eu não sabia o que fazer. E também eu não tinha o que fazer, nem eu nem a minha avó. E a única coisa que eu me lembro que eu fiz foi ter pego uma toalha, porque era mais ou menos 11, meio-dia. Eu subi, fui pra laje, subi a escada, fui pra laje. Chegando na laje, eu forrei a toalha no chão, porque estava muito sol, e me ajoelhei. Eu me ajoelhei, e naquele momento, eu só sabia chorar. Então eu falei, Senhor, dê um basta nisso, faz a sua vontade. Eu tinha de 8 para 9 anos. E então eu confiei em Deus. Eu pedi para Ele me acalmar minha avó. E eu entreguei tudo na mão dele. Então eu desci, acabei esquecendo a toalha lá. Desci e fui ver o que tinha acontecido. Chegando lá, eu vendo a situação pior ainda, eu comecei a passar muito mal. E a irmã da igreja me levou para casa dela, para eu me distrair um pouco. E eu não sabia o que estava acontecendo ou o que poderia acontecer. E aquela cena também não saía da minha cabeça. E eu tomando água com açúcar, a cena não saía da minha cabeça de jeito nenhum. E então deu o horário de ir para o culto à noite. E eu retornei para casa sem saber qual a notícia que me esperava. Então eu fui para casa e cheguei em casa e falei, vó, o que aconteceu? E a minha avó falou, tá tudo bem, minha filha. E aquilo pra mim foi um alívio. Eu só sei que eu falei assim, Senhor, muito obrigada. E a minha avó chorou, me abraçou e falou, tá tudo bem. Deu tudo certo. E então ela me contou, eu falei, mas o que aconteceu? Aí ela me contou que a pessoa, uma das pessoas que estavam envolvidas, saindo dali, ele dormiu na rua. E então ele contou para minha avó que ouviu uma voz de uma pessoa que acordou ele e falou assim, vai para casa, vai ficar tudo bem. E ele contou para minha avó que essa voz era uma voz que parecia uma voz de um anjo, uma voz suave, que acalmou ele. Então ele se levantou, foi para casa, pediu para entrar. E ele entrou, tomou banho, pegou as coisas e foi embora. Para a honra e glória do nome do Senhor, nada aconteceu. Mais uma vez o inimigo foi derrotado na minha vida. E isso é um testemunho que eu vou guardar para toda a minha vida e sempre vou contar, sempre que eu tiver a oportunidade. Porque o inimigo queria que acontecesse uma coisa ruim, péssima na minha família. E não aconteceu. Porque Deus ele foi fiel mais uma vez. Então, eu peço a vocês que compartilhem o vídeo. Se vocês sabem ou conhecem alguma pessoa que precisa ouvir uma palavra dessa, esse testemunho, curtam o vídeo, curte aí para ajudar na obra. E se inscrevam no canal também para ajudar. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês continuem acompanhando para saber o restante da história, tá? Do testemunho. E eu creio que vai servir para muita gente, para muita pessoa, em nome de Jesus, tá, gente? Muito obrigada por estarem acompanhando o canal, estarem inscritos no canal, se você já é inscrito. Se você ainda não é, se inscreve lá, não perde tempo não, tá bom? Um beijão, fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.